E esse capítulo número 1, sob o título Renovação. Começamos assim. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento, felicitou-me o Espírito. Desenvolvamos esse parágrafo aqui, gente. Vamos desenvolver ele? Me ajudem aí. Qual era o grande anseio de André no livro Nosso Lar? O grande anseio dele, que só se satisfez no penúltimo capítulo. Rever a família. E aí ele começa o livro falando, desligando-me dos laços inferiores. De quem? Da família. Laços inferiores, não se desligando da família. Discernindo. Que me prendiam às atividades terrestres. Elevado o entendimento, felicitou-me o Espírito. O que significa isso? Para que você felicite o seu espírito do lado de lá, o que você vai ter que fazer? O mesmo. O mesmo. O mesmo. Você não é uma galinha chocadora? Você não é um pai chocador de filho aí? Faz tudo pelo filho, que o filho é meu. Lembra? Meu, minha. E claro, isso tem que ser assim e tal. Mas desde que isso não signifique uma ascensão de propriedade, a ponto de na hora que eles partirem ou você partir, isso te deixa um vácuo e você se perturba. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Embora tudo, o livro inteiro, Nosso Lar, ele avançando, mas ele tinha o que atrás da orelha? Uma pulguinha, né? Ele queria a família, ele quer ver a família. E depois ele disse, felicidade que os meus colegas não deixaram que eu viesse antes. Não seria uma derrocada dele que ia precisar de novo o Clarencio ir buscar ele de maca. Quase foi, né? Clarencio foi lá, bateu assim nas costas, falou assim, que bom, estou feliz que está acontecendo isso. Mas ele poderia agora receber uma resposta dessa de Clarencio, né? Depois de quase um ano. De um ano, praticamente. Então, nós vamos ter que ter esse entendimento da família universal. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. É o que você acabou de dizer, Ricardo. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita, na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Ao quadro dele antes. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, talvez até mais identificada com o segundo do que com ele, André, quando ele era encarnado, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Veja, você vê que interessante? Dá até para a gente... Às vezes eu extrapolo um pouco, vocês me desculpem se eu estiver muito fora o pensamento. Mas dá até para pensar o seguinte, não via recurso outro. E se ela, na Terra, estivesse clamando pelo André Luiz? Estivesse solteira, ou até consorciada, porém infeliz, e falando, ai, se o meu marido... Porque ele chegou no justo momento que ela falou, não quero saber daquele homem mais. Não foi? Foi a hora escolhida a dedo pelo Clarencio para ele chegar em casa. Mas se ele chega lá, ela falando assim, meu Deus, onde está aquele homem que teve que me abandonar? Não via recurso outro que procurar diferentes motivos. Ou seja, ela fechou a porta. Foi bom? E se a porta estivesse aberta? É o que acontece quando desencarna e a gente fica.
na ladainha. Ai, por que ela faleceu? Por que Deus levou meu filho? Está aqui explicando. Que o espírito quer voar. Quando ele é portador da lucidez também. E quando ele não quer voar, não. Ele quer se alimentar daquela lamúria. E aí fica dentro da sua casa vampirizando. Sem saber que está fazendo isso. Fala aí, cara. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Olha isso, essa frase aqui, acho que eu vou mandar pôr num quadro e vou pôr lá na casa de assistência. Lá numa sala, lá no passe. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Porque tem gente que experimenta júbilo onde? Nos vícios, na droga, experimenta júbilo. Nas nossas imperfeições, no agravar. Também no trabalho, pessoa que gosta do que faz, um bom advogado, um bom engenheiro, uma boa dona de casa, ela tem alegria de fazer aquela atividade dela, experimenta júbilo. Ele estava experimentando júbilo de se descobrir. Ou seja, ele ficou assim, até assim, meu Deus, eu já não estou ligando mais para o que ela pensa ou não pensa. Eu estou avançando, isso é bom. E, pelo contrário, eu ajudei a salvar a vida dele, junto com a Narcisa. Dominou, está dominando-se, está ganhando autonomia do seu movimento, está deixando de ser circunstancial para ser autônomo. Eu que me dirijo. Isso é muito bonito. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Ele bateu forte nele mesmo agora. Mas você vê, isso daqui é uma coisa que eu já li tanto disso, mas não faço. Ó. Impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza. Ele vai falar aqui, ó, que agora ele olha para o sol, ele olha para a flor, ele olha para um momento assim. Eu não aprendi essas coisas, sabe? Não precisa. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agir em minha construção mental. Lembra de ontem também que o doutor Inácio falou? Você não quer, Flávio? Tudo bem, pode voltar. Até uma hora que a lei vai te chamar. Porque agora quem está te convidando sou eu, psiquiatra, para você se tratar numa boa. Mas se você quiser continuar na sua libertinagem, tudo bem. Só que aí vai ser a mestra, a dor. Olha lá. A maneira do alvião. O alvião eu procurei aqui, é um enxadão. Tá? Um enxadão. Um alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Eu acho, na minha opinião, mas respeito a de todos, é uma das coisas que nós mais temos. Antigas viciações no sentimento. Não é no pensamento, hein? É no sentimento. Antigas, remete a quê? Sucata. Antigas viciações do sentimento. Porque muita gente se move hoje aí fora, e talvez em algumas circunstâncias até nós próprios, devido a isso. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Muito bacana, né? Porque se ele começou a ver mais alto, ele começou não só a ver as coisas, mas as consequências delas. E o Espiritismo é bonito nisso. Quando ele traz um conceito, ele te permite que você
sobre ele, raciocine e enxergue consequências. E às vezes essas consequências que você enxerga, que eu enxergo nas obras, elas são parcializadas, porque elas obedecem à sua capacidade evolutiva de entendê-las. Por isso que você lê um livro e fala, nossa, não tinha entendido isso aqui desse jeito da outra vez, não. A coisa é mais complicada. Vamos mais um pouquinho. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Nós já tivemos essa primeira vez? Catalogando adversários na categoria de benfeitores? Olha que é bom começar aqui, hein? Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Olha aí o que encontramos no prefácio, há alguns minutos. Oficina de trabalho. Feliz aquele que, através do Espiritismo, já despertou para encontrar o seu lugar de trabalho aqui. Ele precisou desencarnar. Esse é um dos aspectos mais fundamentais da obra de André Luiz. Leia a minha obra, ele está falando, e procure não fazer o que eu fiz. Cuidado. Já estou dizendo aqui qual que é o trajeto. Suardes agora, para não chorardes depois. Isso está no prefácio do Nosso Lar. Estou falando aqui para ficar registrado. Que é você falando aí no registro. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Isso daqui não está parecendo aquele parágrafo do penúltimo capítulo, do antepenúltimo capítulo do livro Nosso Lar? Que ele fala que ele aprendera que nós somos abelhas? E as rosas são as oportunidades, são as pessoas, e a gente deve procurar extrair de cada rosa o mel que nos vai felicitar a vida. Lembram? Não? É igualzinho, porque ele está falando que ele está encontrando em cada um desses seus possíveis pessoas que lhe dificultavam a marcha, agora ele está vendo como pessoas, quer dizer, ele aprendeu a transformar as pedras em rosas. E ele é a abelha, e vai saber tirar o mel do aprendizado, né? É isso. Abstive-me de... Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros. Tá vendo? Quando ele falava meu filho, minha mãe, o meu e a minha tinha conotação de propriedade. É isso que não pode ter. Seu filho não é seu filho. Por mais que você o ame, deve amá-lo. Ele não é seu filho. Ele é seu irmão. E nesta vilegiatura carnal está na personalidade ou na personagem de seu filho. Lembre-se que na próxima vida você pode casar com ele. Ele vir como mulher e você como homem. Você casar com ele. Você vai casar com seu filho aqui na Terra. E aí? Nós já vimos isso no caso Tobias. Não dá uma confusão na mente? Isso daí? Fala. Ah, é? Ah, beleza. Aos quais me competi estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava na minha alma. Eu escrevi aqui, ó.
Que outro amor é esse? Amor fraterno, né? Universal. Estava se instalando. O amor exclusivista. Amor barra egoísmo. A gente pensa que é amor, mas é egoísmo. Hã? É o que ele está procurando, né? O incondicional é de Jesus, ainda. O nosso ainda não é, né? Compelido, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Olha aí, casando com o que dissemos aí. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Você está entendendo por que esse capítulo chama renovação? Ele está fazendo meio que, né, pegando um pouquinho ainda do final do nosso lar, nós estamos ainda com a mente bem ilustrada naquelas questões, estamos lembrando dos últimos capítulos, e ele está trazendo, porque ele vai entrar no livro num momento de maior solidez, não plena ainda, mas ele vai estar mais sólido, vai avançar. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas. Olha aqui ele observando agora a natureza, que eu comentei agora há pouco. Eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Quer dizer, quando você vê um espírito elevado, ou se você conhece uma pessoa assim, não precisa ser né? Mas uma pessoa de bem com a vida sempre, uma pessoa sempre positiva, para cima, né? Que às vezes tem caracteres, a pessoa nem tem conhecimento, mas ela está sempre assim, comentando dessas belezas fortuitas, às vezes, que a gente passa despercebido. São pessoas que já adquiriram certas sensibilidades, né? Certas questões do sentimento que nós ainda não adquirimos, particularmente, né? Não adquirimos ainda. E por isso que, para essas almas renovadas, tudo é bom. Nada é ruim. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Ainda ontem eu citei aqui o Francisco de Assis, né, quando ele ia ter os olhos queimados pelo ferro em brasa, ele falava: queime meus olhos, mas queime devagar. Não queime agressivamente. Como se queria dizer, queime, mas queime com carinho. Isso é um Francisco de Assis, né? A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como um hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Uma das coisas que é indispensável para você hoje aqui na Terra, você precisa fazer todo dia. Vai chegar lá em casa, capaz que você vai fazer agora. Comer. É uma das coisas que é indispensável. Então, a conversação espiritualizante transformou-se para ele em quê? Alimento. Enche a alma. Nós não temos essa condição ainda não. Mas que ela é vivificante, uma conversação bem conduzida, bem fortalece laços.
Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Laços inferiores que lá na primeira frase ele se rompeu. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Isso é renovação. Ou seja, ele, quando diz que ele encontrou o Espiritismo, no caso ali, fez com que ele encontrasse o lugar dele, que é o trabalho, olha aqui, ó, desejava saber em que poderia ser útil. É isso. Não é um trabalho profissional. É o lugar que lhe cabe. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Ó, aqui já dá outro capítulo. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você está deixando para trás. Eu julgo que se isso está acontecendo com o André, acontecerá conosco. Ou seja, o ponto que a gente vira e que a gente se motiva e se entusiasma. Ó, Narcisa. Chamando aqui, ó, peraí, olha aqui. Tem um negócio que eu quero te falar. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia. Ou seja, o coração dele. Vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Sabe? Não poderia eu mesmo, diz André, né, formular tão exata definição do meu estado espiritual. Por que você acha que Narcisa falou isso para ele? Sim, com tamanha propriedade. Porque ela já passou por isso. E deve ter visto vários outros colegas que relatando, olha, ela está adquirindo mais uma experiência. Ela, porque ela está lidando com um caso que é o do André Luiz. Está falando, André, cuidado. Robson, Alba, Ricardinho, cuidado. Que a gente tem que encher a taça, tem que trabalhar. O resto é duro. Mas cuidado para você não chegar aqui com o coração, né? Narcisa tinha razão. Suprema alegria, ó, agora eu vou até o final do capítulo, né? Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa e os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico, e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Olha o perigo. Você transformar o seu trabalho assistencial nisso aqui. E aí chega lá reclamando. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me.
Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doutor divino, doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Ó, planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Há um condicional aí. Você vai pegar uma carona, vai avançar, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que um repositório de ensinamentos comuns. Está vendo? A pessoa que vai na missa, vai na igreja, vem no centro, toma passe, vai embora. Aquela sexta-feira à noite que ele veio, prestou, né? Fez o dever religioso da semana. É isso que ela falou. O Evangelho de Jesus não significa mais do que um repositório de ensinamentos comuns, que lhe fazem bem o sentimento. Às vezes a pessoa faz a palestra e ele até chora na cadeira. Mas só isso. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, esse é o ponto, verifica que as lições do Mestre, ou seja, o mesmo Evangelho de Jesus, tem vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante de um serviço movimentado, acrescentou generosa. Para a gente encerrar. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo, por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, diz a Narcisa, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados lá no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas.